Tudo bom, pessoal? Começando aqui mais uma transmissão ao vivo, mais um evento que a gente vem trabalhando junto com o nosso parceiro, a Clint. A Clint é um parceiro de longa data já com a gente, somos uma das empresas que iniciou o projeto lá atrás, então uma experiência bem legal aí que a gente vem vivendo em conjunto com a Clint para transmitir esse conhecimento, agregar valor com ferramentas, agregar aos nossos parceiros, né? A gente tem vários parceiros dentro da Clint, que são grandes agências que atendem aí grandes empresas. Essa semana, a nossa Semana da Indústria, e aí eu tenho prazer em falar sobre a indústria, muito tempo já atuando, já são 25 anos trabalhando com software para a área de vendas, e muito com indústria, né? Trabalhei muito tempo na indústria, e aí eu vim contar para vocês hoje um pouquinho sobre gestão de vendas, sobre o que a gente está fazendo. Tem muita gente nova na indústria, tem muita gente nova há muito tempo na indústria também, e a gente vai falar hoje de alguns itens especiais sobre vendas dentro da operação da indústria, né? Eu estou em Porto Alegre, na nossa filial de administração, então, na nossa unidade de administração do Pipe Run, um CRM de vendas focado na estrutura de serviços, então muita indústria está se transformando numa empresa de software, uma empresa de serviço, uma transformação digital, e é o primeiro item que a gente vai falar hoje. Então, começando por transformação digital. Vem ocorrendo ao longo dos anos uma mudança drástica do processo de vendas. A gente vê o digital adentrando em todos os segmentos, muito disruptivo. A gente vê indústrias tirando empregos da área de produção para botar robôs, a gente vê indústrias transformando a construção de peças em impressoras 3D, mas a gente não vê na indústria uma evolução muito grande em termos de vendas. A gente teve aquele boom da internet, onde a gente muitas indústrias criaram seus portais de vendas B2C, seus e-commerce, né? Muitas indústrias criaram seus portais B2B para vender para grandes redes, já integrando seus pedidos. Muitas indústrias operam com promotores de venda, com reposição em gôndola para a parte de alimentício, né? Quem está no varejo. Muitas indústrias operam com reposição automática, com produto estoque em poder de terceiros na mão já do varejo, em consignado. A gente vê isso, muitas indústrias também trabalhando com franquias em shoppings. Então, o mercado mudou e a digitalização de vendas da indústria clássica, do metal mecânico, do setor de automóveis, é muito pautada no que a gente chama do vendedor field sales, ou seja, o vendedor que faz visitas recorrentes aos seus clientes e aí vai montando a sua estrutura, seu book e a construção dos seus pedidos, né? E por muito tempo nós vivemos, né, da década de 80, 90, a gente fazia sistemas de vendas em Palm Top, né, tentando automatizar o processo da emissão do pedido. Até tem um termo meio pejorativo que eu não gosto muito, mas era o tirador de pedido na rua usando o Palm Top. Depois veio a era do notebook, né, veio a era de emissão de pedidos a partir de terminais services, depois de portais integrados aos RPs, que continua até hoje, e por último os aplicativos do time de força de vendas. Só que esse é um modelo que, com a transformação digital, ele vem sofrendo muito para conquistar os mesmos números, atingir os mesmos resultados e continuar performando. Tanto é que a gente passa a crise e volta à crise, e a ociosidade e a capacidade de produção da indústria não tem uma ocupação real. Então, a gente tem muitas indústrias com maquinário pronto para começar a produzir. E não tem o produto, ou não tem o mercado, ou não tem o preço. Então, a gente tem uma ociosidade no Brasil, né, muito também pela importação, pela taxa do dólar. Agora o câmbio até está mais favorável, né? Então, a gente tem uma estrutura de vendas focada no vendedor field sales. E aí a digitalização disso, com e-commerce e tal, levou a um modelo que muitas indústrias vêm adotando com a gente também aqui no Pipe Run, que é a digitalização da captação de leads, ou seja, de uma nova empresa para que o seu vendedor, seja ele um vendedor interno, que a gente chama de inside sales, ou o seu vendedor externo, que é o seu field sales, o vendedor aquele que faz visita porta a porta, possa visitar e aí então negociar e finalmente fazer uma emissão de um pedido
se for o caso. Então, o que a gente vem entendendo desde a era do e-commerce para esse momento de uma venda field sales para o vendedor inside sales, que a gente começou a ver um volume substancial agora na indústria. A gente vê a indústria se digitalizando. É site, é captação de leads, é bots, é Facebook, é LinkedIn, são vários canais de aquisição e esses leads, ou seja, aquele prospect que a gente tinha lá no modelo Field 6, está entrando em contato com a empresa e a empresa está distribuindo esse lead para o seu representante, passando por um canal de vendas, passando para um vendedor próprio, passando para uma franquia, para todos esses modelos. E esse modelo é um modelo que está causando um impacto grande em quem está na rua, em quem está lá batendo porta todo dia, que é o grande volume de vendas da indústria até hoje, né? E se não fosse assim, e se não fosse bom, não veríamos uma Coca-Cola até hoje com uma enormidade de motos batendo a porta dos seus varejistas para vender. Se fosse tão fácil digitalizar, muitos já teriam feito, né? Então, nesse processo, eu anotei aqui alguns itens para a gente pensar nessa digitalização, em como unir, nesse momento, o digital ao vendedor field sales. No processo que nós pensamos aqui para a indústria, nós pensamos na captação do lead no Facebook, em listas de Big Data, de empresas ativas do segmento X, ou seja, na persona, naquele cliente ideal, né? Onde é que vocês fazem essa venda. Muitas vezes, o vendedor ele já conhece a empresa, mas no passado que nós tínhamos vendedores com 6.000 clientes, 10.000 clientes, 1.000 clientes, com bases gigantescas para ele trabalhar. E aí, por mais que ele fizesse 5 visitas por dia, 10 visitas por dia, ele não atenderia essa base no período de um ano. Então, o modelo atual levou com que grandes ferramentas de automação, de e-mail marketing, de envio de WhatsApp, envio de SMS, pudessem começar a impactar esse cliente lá na ponta, esse prospect, com material, com conteúdo, com book de produtos, book de foto, com mix de lançamentos, com lançamentos de período, impactando ele e ele gerando, então, aquilo que a gente chama de levantada de mão, aquele cliente que teve um interesse no marketing, ele cai então para a indústria e o time de pré-vendas ou inside sales ou BDR ou qualquer nome ou qualquer sigla inglesa linda que a gente adora utilizar aqui, então opera esse cliente, faz o atendimento, distribui e faz o agendamento para a visita do vendedor. Esse é um problema clássico dos anos 80, 90 e que permanece até hoje. Nessa linha do digital ao vendedor presencial na rua, há um gap, há um tempo, assim como a logística para a área de entregas, que a gente vê uma Amazon da vida entregando em 24 horas em muitas capitais, né, vê inúmeras redes de farmácia, vê inúmeras empresas fazendo entregas direto de dentro de uma loja, de um shopping, numa região, direto para um consumidor online, que é o omnichannel do online. A gente tem um problema de logística que é crítico desde os anos 90, quando a gente digitalizou o processo de emissão de pedidos. Então a gente vê esse modelo aí sendo hoje corroído, tendo um vendedor com um custo alto. Muitas vezes a indústria não entende isso porque é representante, então não tem custo, só tem o custo da comissão. Isso é uma inverdade, porque tem o custo de oportunidade, é o custo de deixar de vender porque não tem o vendedor próximo do cliente, é o custo de deixar de ter uma venda porque a operação logística não consegue fazer uma entrega no prazo, é o custo de deixar de vender porque o prazo de desenvolvimento ou produção de um produto contra pedido é muito longo. Então, nesse processo de digitalização, a grande sacada para 2020 é a integração do digital com o vendedor field sales e a distribuição automática desses leads, desses clientes que queiram comprar. Esse é o ponto principal do modelo de digitalização da indústria que existia até hoje para a indústria que vai passar a existir nos próximos anos. A venda aquela de pequeno ticket e tal, quase que na totalidade as empresas já levaram para o seu e-commerce, né? Já levaram para a venda, seja ela B2B ou seja no B2C. Ou seja, eu vendo para outras empresas ou vendo para um consumidor final
por loja, por franquia ou qualquer outro modelo, a indústria já levou esse canal de vendas para a ponta. Mas o vendedor, mesmo aquele que a gente chama do vendedor herói, o cara que faz visita dia a dia, bate porta e tal, né? Esse cara não vai deixar de existir. Esse cara conhece o mercado, esse cara conhece o cliente, esse cara vendeu credibilidade muito tempo para a base de clientes. Então esse cara, ele tem a carteira na mão. Antigamente o que a gente fazia quando trocava um vendedor, contratava um que já viesse com uma carteira de clientes, né? Então a gente queria a carteira de clientes primeiro, depois o vendedor. Então essa realidade de hoje não acontece mais, porque o número de vendedores, field sales, porta a porta que se tem é muito menor do que se tinha antigamente. As pessoas já migraram de área, migraram de profissão. Tá? Então com isso a gente tem um segundo problema que é a roteirização e o agendamento. Se a gente tem uma distribuição automática do lead que está no digital, daquele cara que está querendo comprar, que levantou a mão, colocado direto lá no vendedor, isso pode ser feito instantaneamente. É o que a gente se propõe a fazer, uma automatização da distribuição do lead lá para a ponta para esse vendedor. Isso de forma automática, por micro-região, por região, distribuição por grupo de equipes e tudo mais, com N formas de fazer isso. E aí o que acontece com o modelo de roteirização e agendamento? Quando a gente distribui um lead desse para o vendedor ele já tem um cronograma, ele já tem uma rota, ele já tem estabelecido um local de visitas, né? E fiz muitos aplicativos com plataformas de N modelos, de N parceiros e tal. A última e a mais evidente que continua sendo líder no mercado é o Moveme, então desenvolve aplicativos para essa área de vendas e foram inúmeros aplicativos com roteirização integrada ao Waze, integrado a várias ferramentas e mesmo o nosso aplicativo só para dar baixa nas atividades do dia. Mas o que os aplicativos se propõem a fazer? Os aplicativos se propõem a roteirizar uma agenda de visitas, ocupando maior parte da sua agenda nas visitas e ocupando o tempo desse vendedor em visitas durante uma rota, durante um trajeto, durante uma localização e tal. E é muito complexo para um atendente que está dentro da indústria passar uma agenda para esse vendedor, determinar uma data e horário para ele fazer a visita em algum cliente, a não ser que seja algo programado, a não ser que seja algo dentro da rota. Então, passa-se o cliente e muitas vezes a gente vê o vendedor não fazendo contato e não fazendo o agendamento. Então, esse é um segundo problema dentro do contexto de roteirização e agendamento. Retorno do vendedor, então muitas empresas passaram a medir o vendedor, a ter geolocalização no aplicativo, a saber onde é que o time de vendas está. Muitas empresas que usam promotores de venda, reabastecendo gôndolas e tudo mais, medem isso, sabe a localização, sabe o tempo de movimentação do vendedor entre as visitas, sabe o tempo de deslocamento total do dia, sabe a lista da rota onde vai ter a visita, mas não faz uso dessa informação como uma base para gerar inteligência. E aí a gente está no terceiro problema. As empresas hoje têm uma grande carteira de clientes, clientes que compravam a cada semestre, a cada trimestre, que compram uma vez por ano, 2 vezes por ano, e muitos clientes desatendidos. Esse é um problema clássico. A gente chega em todas as indústrias, os últimos projetos que a gente fez com indústria, todos eles, a indústria tem uma grande carteira e uma baixa produtividade de vendas dentro dessa carteira, seja uma venda cross de um novo produto, ou seja um upsell de um produto já existente. Ou mesmo aquelas indústrias que estão fazendo a transformação digital, que não vendem mais o produto, mas estão locando os seus produtos. A gente vê isso no setor automobilístico, a gente vê isso no metal mecânico, a gente vê isso na máquinas pesadas, a gente vê isso para quem vende peças. Então, a locação, então uma venda, né, nosso antigo BNH, né, uma venda parcelada em 36, 48, 60 meses, que é transformar o valor da venda do produto em uma mensalidade recorrente. E essa transformação levou a um quarto problema. Quem chegou a esse nível, quem chegou ao momento de fazer essa disrupção total do modelo de venda de um produto físico por um modelo de uso contínuo, está vivendo um modelo de gestão de carteira muito intenso.
Aonde temos esse problema de gestão de carteira? Esse modelo vem lá dos anos 80, quando um vendedor tinha milhares de contas e não conseguia fazer visita. É histórico. A diferença agora é que a gente tem uma base gigante de dados, aonde nós podemos minerar esses dados e montar filtros de região, de clientes que não compram há X tempo, fazer campanhas específicas, de clientes que compravam e deixaram de comprar e a gente tem que descobrir o motivo. Então, a era do cliente, a era do success, do pós-venda, é agora. Então, esse é um modelo que a gente tem que começar a olhar na indústria, que é o pós-venda, que a gente tratava sempre como um custo no passado, né? Eu vendi, entreguei e acabou, e isso não é mais assim. Nós vivemos a era do cliente, a era do success é manutenção, é fazer com que o cliente tenha uma recompra, seja ele um cliente que ainda compra um produto físico total, ou seja aquele que já teve a disrupção e já está fazendo uma alocação, uma venda por recorrência. Então, esses são modelos para a gente parar para pensar nesses 4 problemas. E a gente tem um quinto, que é o caso da logística de distribuição. Não faça seu planejamento 2020 sem pensar no lead time de entrega. Não adianta falar em time to marketing, em produto disponibilizado na gôndola e tal, e botar promotores na ponta, para medir o varejo, para medir se tem estoque, para medir se tem obsolescência por prazo de validade e tudo mais, se a gente não conseguir ter um modelo logístico capaz de escoar essa produção, um modelo logístico que possa ter mini CDs, CDs de distribuição de itens específicos que rodam mais, ou produção continuada contra pedido, mas que tenham peças já pré-montadas, peças já pré-definidas, que essa montagem seja mais rápida, a entrega mais rápida. O cliente não espera mais. Desde a época aonde a gente viu o lançamento de um Facebook, aonde a gente começou a usar um WhatsApp, que o momento é sempre para agora. A entrega é para agora, a necessidade para agora, e isso fez com que empresas como Netflix, Uber, Amazon e tantas outras prosperassem na velocidade que prosperaram. E a indústria tem esse problema e esse desafio para tratar, que é a distribuição logística. Não adianta fazer um planejamento de vendas, colocar uma meta de vendas no interior do Pará, no interior do Mato Grosso, na época de chuva, porque a mercadoria não vai chegar. E aí, quem trabalha por coleção, trabalha por lançamentos quinzenais, mensais, semestrais e tal, tem um problema quanto a isso, né? Então, o que fazer? Qual que é o nível de estoque que a gente pode atuar? Todo mundo não quer ter estoque, quer fazer a entrega mais rápida e tal, mas isso tem um problema logístico que é muito grande e grave no Brasil. Nós somos um país continental, as distâncias são gigantescas, a nossa infraestrutura rodoviária, ferroviária, a nossa logística como um todo é complexa. Então, vender no Brasil, na indústria, trabalhando segmentação de público e localização é muito importante. Então, não faça seu planejamento 2020 sem pensar na sua distribuição logística. Isso é muito importante, esse tratamento e essa distribuição logística por produto, olhando o impacto de quanto que a gente vendeu. Muitas pessoas estão aí fazendo planejamento, é o momento agora de planejar 2020 e tá olhando para dentro de casa, ociosidade de máquina, olhando que o Brasil está começando a acelerar novamente, então demoramos o ano inteiro para chegar um momento de reformas e tudo mais, então olhe para a sua logística antes de olhar para a ociosidade das suas máquinas. E a gente tem mais um ponto aqui, prospecção ativa. Muitas empresas têm complementado a oferta e atendimento do cliente, que muitas vezes já não tem mais aquele tempo disponível para tomar o cafezinho, para fazer o atendimento e receber o vendedor. A gente vê isso, vê a dificuldade do vendedor conseguir conversar, vê a dificuldade em compras de grandes contas, de ter que trabalhar com horário agendado, específico, levando o design junto, levando a equipe de produto para apresentar o produto e tal para grandes redes, de trabalhar com prazo financeiro em grandes redes muito longo, com volume maior, que já não é mais tão grande assim, mas é bem fracionado também. Então, assim, essas grandes vendas, elas são complexas e elas têm que ser trabalhadas com time separado.
E um time que vai fazer prospecção para essas contas, para grandes contas, ele precisa ser um time que a gente chama de BDR, que consiga contatar esses clientes, consiga realmente falar do produto, consiga realmente conversar com os vários interlocutores que existe numa grande indústria. É o setor de compras, a área de negócio específica, é o setor de contratos, é o setor onde vai ter as cotações. Então, cada área dessa, né, tem um interlocutor. Cada área dessa deve ser trabalhada numa prospecção ativa. Então, não adianta entrar numa ferramenta de Big Data, seja ela uma Nelway, um Serasa, um Econodata, um Results e tantas outras que existem no mercado, ou buscar no Google, buscar associações, que é onde é que normalmente a gente fazia, né? Eu comecei na época da telelista, então é difícil, tem que montar listas, tem que ligar, tem que saber da necessidade de produto, mas principalmente não trabalhe essa área com não profissionais. Muitas empresas montam estrutura de prospecção e é a área onde é que tem menos treinamento, porque é um canal de vendas muito poderoso. Fazer prospecção ativa no mercado da indústria é um canal que deve ser tratado com a devida importância, porque é um canal que consegue gerar escala, consegue gerar agendas para o vendedor field sales, consegue gerar demanda para a ociosidade das suas máquinas. Então é importante para a gente trabalhar essa linha aí da prospecção ativa. E aí a gente, para fechar esse primeiro deck aqui, trabalhar público-alvo. Muitas empresas têm seus produtos e esses produtos atendem vários segmentos, né? Atendem áreas diversas. E aí a gente tem um controle de público. Então, saber qual é o segmento real que a sua empresa mais vende o produto X. Não adianta prospectar indústria farmacêutica, prospectar um varejo. Pode ser que nunca o seu produto vai estar lá, né? Mas pode ser que você tenha alguns varejos que tem uma área de beleza e saúde e seu produto pode estar lá dentro. Então, as parcerias, como a gente vê acontecer todo dia de grandes redes, com quiosques, com expositores e tal, é importante trabalhar esse item também, que é o público-alvo e o canal certo de distribuição. E aí o que a gente vai falar agora, nessa segunda parte do deck, é sobre integração. Muita gente acha que integração é apenas um processo de ferramentas e de tecnologia, e não é. O processo de integração na indústria, ele começa, no deck 1 eu falei sobre a logística, né? Não fazer o planejamento 2020 sem a gente ter uma estrutura de logística pronta, habilitada. Agora, nessa parte de integração, é importante que a área de vendas consiga atuar realmente em conjunto com o marketing. A gente não vê isso normalmente, há uma distância em muitas indústrias das áreas que criam esses silos. Então, a primeira integração que a gente deve tratar na indústria, quanto ao processo de venda em 2020, é o processo de integração humana, né, de áreas de negócio, para que a gente não tenha um silo da área de vendas, um silo da área de promotores, um silo da área de logística, um silo da área de time de atendimento, PAs ou pré-vendas ou prospecção ativa e um silo do marketing. Então a gente tem que conseguir unir essas áreas e um bom planejamento em 2020 começa com o primeiro item, que é a integração dessas áreas por um propósito único. Então, o que a gente vai ver em 2020 é uma disrupção total no modelo logístico de entrega, no modelo de vendas. No deck 1 eu falei sobre e-commerce, falei sobre vendas inside sales, dentro de casa, o vendedor, e falei sobre o vendedor field sales e contei um pouquinho de história. Nesse deck 2, então, estou me prendendo aqui, a integração entre as áreas. E aí um dos itens da integração que eu já quero lançar aqui é o conceito de aplicação das campanhas de marketing viabilizadas e segmentadas por região. O que a gente está vendo no digital é um aumento de custo, né? Um clique no Google é um absurdo, perto do que já foi. Por quê? Porque a gente tem um volume grande de conteúdo, a gente tem um volume grande de anunciantes e a gente tem um volume
gigante de gente fazendo procura na internet. Então, o custo de um clique no Google aumentou consideravelmente nos últimos anos. Então, o custo de visita da sua loja, do seu e-commerce, o custo de visita do seu site, do seu blog, ele aumentou. Ele aumentou, direto ou indiretamente. Quem investe em Google, Facebook, mídia, programática e tudo mais, está tendo um custo maior. E como é um volume gigantesco, esses canais também estão tendo um problema de conversão, também estão tendo um problema de entregar um resultado grande e positivo. E aí o que a gente precisa fazer não é apenas aumentar o volume, porque a taxa de conversão diminuiu. A gente tem que trabalhar a integração dos canais e do marketing como um todo regionalizado, tratar isso como micro-regiões. Eu estou em Porto Alegre e certamente vender na região metropolitana de Porto Alegre é muito diferente de vender na região da Serra, de Caxias, Bento e tudo mais, e do que vender na região sul do estado. Então, no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem isso. Em São Paulo, obviamente que quem está na área central e tal, vender no ABC é uma coisa, vender no litoral é outra, a distribuição é outra, né? Quem vai para sul de Minas e vender na região metropolitana de BH também tem diferença. Então, é trabalhar campanhas segmentadas por público. E não adianta ter um volume grande de campanhas aonde tu tem ociosidade de vendedor, e não ter cobertura onde o vendedor está com uma baixa ocupação e não tem cobertura digital. Então, trabalhar por micro-regiões é a solução para o digital se integrar ao modelo de vendas, né, de vendas do processo Field Sales. Então, trabalhar com campanhas de micro-regiões. Não é a região sul do Rio Grande do Sul, Santa Catarina do Paraná, não é a região no Nordeste, não é o Norte e tal. Não é isso. Isso geralmente é trabalhado a logística como forma de distribuição, como forma de contratação de transportadoras. Agora, a campanha de marketing integrada com o conceito de vendas de micro-região para um país continental como o nosso, essa integração deve existir e é o segundo item mais importante no modelo de integração. Terceiro modelo de integração, eu vou voltar a pessoas, tá? Que é uma integração não só do treinamento, né, dos vendedores, porque os vendedores precisam também se renovar, eles precisam não só aprender a usar o novo aplicativo da empresa, a usar o novo aplicativo de logística, né, de roteirização de visitas e tudo mais, ou o novo aplicativo para lançar pedidos, ou o novo aplicativo para receber arquivos de pedidos via EDI. O vendedor precisa se atualizar no assunto digital, se atualizar no comprador que ele está tendo hoje. Antigamente a gente fazia 10, 15 anos visita para o mesmo comprador. Hoje a gente tem uma rotatividade muito grande nos setores de compras dos clientes da indústria, seja ele varejista ou seja ele um atacadista ou distribuidor. A gente vê uma rotatividade muito grande. Então essa relação de integração, de treinamento dos vendedores para trabalhar com essa nova geração de compradores é muito importante. O varejo, o distribuidor, há anos-luz na frente da indústria no que tange negociação, né, vem trabalhando isso, haja vista as compras, o modelo de compras e como é a imposição de quem compra grandes volumes hoje dentro do varejo e dos atacadistas perante a indústria, né? A indústria sempre fornecendo prazo, sempre financiando o varejo para colocar o seu produto na gôndola. E aí vem a terceira integração. A primeira foi da área de logística e processos e humanos, a segunda do processo do marketing de micro-regiões, a terceira, humanas de treinamento mesmo, treinamento, treinamento e treinamento. Falar o óbvio não é um problema. Ouvir o óbvio toda mês, toda semana, toda a avaliação de metas, todo quarter, não é um problema. A gente tem que ouvir, o vendedor tem que entender e a gente tem que passar não só números, a gente tem que tratar do lado humano, de evolução contínua dos vendedores. Então, esse é muito importante, esse deck de integrações nessa linha de treinamento. E o treinamento não só na sua tecnologia, não só no seu produto, um treinamento mais amplo de visão, de atendimento comportamental, né? A gente precisa trabalhar essa área, essa integração.
Voltando para o processo mais de distribuição, quem tem representantes, quem tem canais de vendas, distribuidores, tragam seus distribuidores para perto. Levem seus promotores para fazer visita com esses distribuidores. Antigamente a gente via a indústria chamar os distribuidores para um evento anual e tal. Quem ia, né, nesses eventos? Ia o diretor de vendas, o diretor de logística, o dono da distribuidora, nunca os vendedores. E aí ficavam excluídos. Hoje a realidade é o contrário, você não precisa levar o dono da distribuidora para dentro da tua empresa para trazer. Você precisa trazer o vendedor. Tem que tratar com quem realmente vai colocar o teu produto na gôndola. Muitas vezes há um trabalho gigante com esses canais de distribuição, sejam representantes, atacadistas ou distribuidores, aonde a indústria chega só à porta da administração. Da porta para dentro, ela não sabe o que acontece. Então, foco no resultado lá na ponta. Quem está atendendo o seu consumidor mesmo? É o vendedor da distribuidora, é o vendedor da tua representada, né? Então, o vendedor do teu atacadista. Tente chegar lá na ponta. Quanto mais próximo do consumidor você chegar como indústria, melhor será a sua percepção de produto, melhor será seu feedback para a área de produto, melhor será seu entendimento de compra, seu entendimento de consumo do teu produto. Esses são os itens de integração, que é nosso deck 2 aqui na Semana da Indústria no Clint Hub. Começando o nosso deck 3. No primeiro a gente falou sobre as dores, mercado, distribuição, tempo, prazo, logística. No segundo a gente falou de integração, de marketing e tudo mais, equipe, vendedor, field sales. E nesse a gente vai falar de métricas. E por que falar de métricas é importante? Porque hoje métricas não é mais só do gerentão de vendas. Métricas também é do próprio vendedor, também é ele num treinamento, melhoria contínua, trabalhando, buscando seus resultados, melhorando a cada mês, a cada número, a cada meta. Né? A gente vê muitas metas absurdas, impossíveis de acontecer. E hoje o que eu quero tratar com vocês é mais um ponto de recado, de reflexão, para a gente trabalhar um modelo de performance de vendas continuado. Eu gosto do conceito do funil perfeito, né? O funil de vendas perfeito. O que é um funil de vendas perfeito? É aquele onde é que você pega as suas métricas do último quarter, né? E não pega as de dezembro, pega as de novembro, outubro, mais um mês, pega meses específicos. Então, compara o primeiro quarter do ano passado com o primeiro quarter de 2020, não vai ser igual. Primeiro quarto do ano passado a gente vinha de uma eleição, vinha de um momento diferente e tal. Agora, não seja otimista o suficiente para aumentar a sua venda em X vezes, né? Então, vamos trabalhar esse modelo e vamos trabalhar como? Quantas vendas você fez nesse quarter? Essas vendas ocorreram em clientes que já eram clientes da carteira ou novos clientes? É importante a gente saber essa diferença, né? Quantas visitas seu time de vendas fez para conseguir fazer essas vendas? Ou seja, quantas reuniões e orçamentos foram gerados nesse período para que houvesse essa totalidade de vendas? Se eu projetar um crescimento de 10%, eu também tenho que projetar um crescimento de 10% nesses orçamentos. Né? Eu tenho time para fazer orçamento para essa quantidade? Né? Então eu tenho esse orçamento. Eu tenho carteira para aumentar 10%, porque uma coisa é vender para o mesmo cliente um ticket 10% mais caro. Outra coisa é vender 10% mais em quantidade. Porque aplicar 10% de crescimento um ano ao outro, uma taxa Selic que a gente tem, não refere-se a um crescimento real de 10%, né? Refere-se a um crescimento real de 5, 6, 4% de acordo com o que fechar o ano da Selic, ou seja, se você pegar as suas vendas do ano passado, aplicar o clássico IGPM ou IPCA nos valores e trazer a valor presente, né, esse valor das vendas do ano passado, a gente vai ter um valor atual. Quer aumentar 10%? Ou quer aumentar 8, ou 5, ou 15, né? Então esse é um modelo que vocês devem pensar micro-regiões. Eu vou voltar de novo no ponto de micro-regiões para ter cobertura de atendimento nesse nosso país continental. Então, qual foi a performance? Quantos orçamentos foram feitos? Quantas visitas para quantas vendas?
Quantas vendas e quantas visitas foram feitas para os clientes da carteira que está fazendo uma venda cross ou um upsell no seu próprio produto, ou está fazendo uma recompra. A gente tem que separar essas métricas quando a gente quer determinar um plano de metas de crescimento para o ano seguinte. Com essas agendas, com esses orçamentos em andamento, a gente vai olhar a quantidade de pedidos pela quantidade de vendedores por micro-região. E a gente vai entender que os nossos vendedores normalmente vendem para os mesmos clientes. Os nossos vendedores field sales, eles criam um relacionamento e vendem para os mesmos. São poucos os vendedores que conseguem agregar carteira de novos clientes na sua carteira de vendas da sua indústria. Então, o que a gente precisa fazer? Estimular esse modelo. E para estimular esse modelo, a gente precisa ter métricas. Que tamanho é a carteira desse cliente? Carteira de cliente desse vendedor que vendeu X e você quer aumentar. Ele tem cliente suficiente para aumentar? Esse cliente está comprador para o próximo ano? O seu produto está lá estocado ou vai fazer uma reposição? Se ele fizer uma reposição ou já fez, na verdade, uma reposição para Natal, ele vai fazer reposição para o Carnaval? Ele precisa de reposição para início dos processos escolares? Início do ano letivo, tem venda nesse segmento, qual a campanha que vai estar sendo usada nesse momento? Vai aumentar a mídia na televisão? Vai aumentar a mídia no rádio? Vai fazer inbound marketing? Vai fazer prospecção ativa? O que você vai fazer de novo para aumentar esses 10%? Porque sozinho não vai aumentar. Sozinho o seu vendedor não vai encontrar novos clientes, ele vai visitar os mesmos. E visitando os mesmos, provavelmente você vai vender menos do que vendeu esse ano. Essa é uma realidade também para o próximo ano. Os clientes estão procurando produtos novos, empresas novas, orçamentos e preços não já conhecidos. Eles precisam buscar, precisam inovar e os compradores estão sendo incentivados para isso. Então, trabalhar métricas de saber quantos clientes realmente eu preciso ter, quantos leads, ou seja, novos prospects, eu preciso mandar para cada região para que seu vendedor possa performar no próximo ano. Quantas visitas ele vai ter que fazer? É viável um vendedor fazer 5 visitas? Ele leva ainda um book de produtos junto? Ele leva ainda peças de demonstração? Ele vai conseguir fazer 2? Qual o nível de distância da carteira desse cliente? Se é no interior é maior? A logística realmente comporta? Fazer realmente um planejamento de vendas focado no seu vendedor e naquela região. Será que aquela região realmente comporta vender mais 10, 15% do seu produto? Tem mercado real para isso? Quem prova? O que a gente vê são achismos, né? Determinação de volumetrias para regiões que a gente sabe que não tem essa capacidade, ou uma concentração no Sudeste, Sul, onde é que a gente tem um grande volume, vendas, indústria e tal, tem que vender em São Paulo, tem que ter distribuidor atacadista em São Paulo e tal. Só que São Paulo, todo mundo está querendo vender em São Paulo, né? Nesse exato momento, todas as indústrias, seus concorrentes, estão fazendo planejamentos para vender mais em São Paulo. Será que São Paulo vai estar comprador o ano que vem? Vamos pensar nesse modelo, vamos pensar nessa meta, nessa quantidade de visitas, nessa quantidade de leads, e aí entender que você precisa montar uma área de canal digital que não vai suprir tudo esses crescimentos de 10%, uma área de prospecção ativa e uma área de pós-venda para ligar para a tua carteira, para entender qual é que é o momento daquele cliente, se o teu produto está fazendo sentido para uma nova visita e cotação, e não pensar que o seu vendedor, seja ele um representante, não gera custo, porque o custo de oportunidade de visitar um cliente que não vai comprar de um cliente que vai comprar é de 200%. Então, preocupe-se com isso, monte um planejamento focado em métricas verdadeiras, reais e que sejam passíveis de serem atingidas. Todo mundo gosta de bater suas metas, inclusive a nossa camisa é Bora Bater Meta. Quero agradecer a Clint e toda a equipe aí, todos os parceiros, todas as agências pela oportunidade de estar falando aqui novamente para todo mundo e agora na Semana da Indústria. Obrigado, vem para o Pipe Run.